Êxodo capítulo de número 11. Êxodo capítulo 11, você fica com a sua Bíblia aberta. Disse o Senhor a Moisés: ainda mais uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Então vos deixará ir daqui. Quando vos deixar, é certo que vos expulsará totalmente. Fala agora aos ouvidos do povo que todo homem peça ao seu vizinho e toda mulher à sua vizinha objetos de prata e de ouro. E o Senhor fez que o seu povo encontrasse em favor da parte dos egípcios. Também o homem Moisés era muito famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. Moisés disse: assim diz o Senhor: cerca da meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva que está junto a Mó, e todo primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve nem haverá jamais. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Então todos estes seus oficiais descerão a mim e se inclinarão perante mim, dizendo: sai tu e todo o povo que te segue. E depois disso sairei. E ardendo em ira se retirou da presença de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés: Faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas perante Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não permitiu saíssem da sua terra os filhos de Israel. Meus irmãos, 9 pragas já se passaram. O Egito e os egípcios estão desgastados, destruído o país está destruído, seus deuses foram humilhados, o Deus Nilo, Deus Sol, Deus da prosperidade, todos humilhados. Mas o pior para o Egito e seu povo está por vir. Só abrindo aqui um parênteses. Nunca diga que não pode acontecer coisa pior na sua vida. Porque o país está destruído. O povo destruído. E Faraó continua com seu coração endurecido. O povo hebreu preservado de forma miraculosa. Agora a saída está próxima. E meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler, ele está colocado aqui numa posição muito, até intrigante. A 9ª praga terminou, a 10ª vem por aí. Deus vai marcar a preparação da praga, da preparação da Páscoa, o que os hebreus vão fazer naquela noite, mas Deus manda um recado, Ele manda um aviso para os egípcios, para Faraó, para Moisés e para o povo hebreu. Ele avisa. Esse texto está colocado aqui como um aviso de que Deus iria trazer sobre o Egito muita dor. Muita dor. Não terminou. Vem coisa pior por aí. E Deus está avisando. Ele avisa. O texto está dando aqui, meus irmãos, uma orientação para nós sobre darmos atenção aos avisos de Deus. Nós devemos pensar nisso.
Vamos ver o que o texto tem para nós. Nos versículos de 1 a 3, Deus fala com Moisés. No final da nona praga, o faraó disse: olha, se você voltar na minha frente, você vai morrer. Mas Moisés volta, eu acho que ele falou isso lá no desespero, como nós às vezes falamos as coisas, e depois nós refletimos, e ele volta a Faraó, e Faraó não mata. E Deus avisa que seria a última praga, está aí nos primeiros versículos: trarei sobre o Faraó, sobre o Egito, e vou deixar sair a última praga, trarei mais uma, só mais uma, e Moisés vai falar com ele, e ele fala que Deus iria agir no coração do povo, dos egípcios, para que desse aos hebreus aquilo que os hebreus pedissem. E fala: você vai falar no ouvido do povo, vai lá e cochicha no ouvido do povo, vocês vão pedir tudo que vocês puderem pedir sobre ouro, prata, bens, porque os egípcios vão dar a vocês. Meus irmãos, agora os egípcios vão pagar o trabalho dos hebreus. A escravidão será paga. Eles vão ter que pagar. Eles vão dar tudo. Deus age de tal forma que até Moisés é respeitado. Diz o texto que Moisés, homem muito respeitado, famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais, do povo, mas não de Faraó. Faraó continua com seu coração endurecido. Os versículos 4 e 5 diz que a morte dos primogênitos, tanto de homens como de animais. Meus irmãos, vai morrer os filhos dos homens e dos animais. O Egito não adorava o Senhor. O Egito adorava os seus deuses. E nós vemos desde lá de Gênesis, com Abel e Caim, que as primícias deveriam ser ofertadas ao Senhor. E o Egito não adorava o Senhor. Os primogênitos não eram consagrados ao Senhor. E agora o Senhor vai tirar deles o que eles têm de maior valor: os filhos, os primeiros filhos de cada família. Vai ser uma noite tão terrível que nem os cães vão rosnar. Vai ser uma noite de desespero, algo nunca visto na humanidade, nunca visto no Egito, vai acontecer. Deus está avisando, Ele está dizendo, vai acontecer. A dor, no versículo 6 e 7, mostra para nós que a dor será tal que nunca houve e nunca haverá. E ele vai dizer: Israel será poupado e será uma noite de silêncio, onde só se ouvirá o choro dos egípcios. Imaginando você dentro de uma casa, à meia-noite, aquele silêncio, nem cachorro latindo, e de repente começa aquela gritaria, aquele pânico, mulheres gritando, que desespero, que você sabe que é o desespero da morte. Vocês já viram alguém gritando, desesperado com a morte de alguém? Vocês já participaram de velório assim? Os versos 8 e 9, os oficiais de todo o povo pedirá que Israel saia do Egito. É a única vez, nós encontramos aí nesses versículos 8 e 9, a única vez que Moisés se ira com Faraó. O texto diz que Moisés sai de perto dele irado. Diz o versículo 8, e ardendo em ira, se retirou da presença de Faraó. Moisés ainda não havia se irado em momento nenhum contra Faraó, Deus não se irou contra Faraó, e aqui Moisés sai irado diante de Faraó.
Mas o versículo 10, mais uma vez Deus endurece o coração de Faraó. É a quarta vez que é registrado que Deus endureceu o coração de Faraó. E nós muitas vezes ficamos, meus irmãos, a questionar isso. Eu recebi, durante esse tempo que nós estamos aqui pregando em Êxodo, diversos questionamentos sobre isso. Mas nós precisamos de ver algumas coisas aqui. Os registros da primeira, terceira e quinta praga fala que Faraó endureceu o seu coração. Faraó tem seu coração duro nas pragas primeira, terceira e quinta. Na sexta praga, Deus endurece o coração pela primeira vez de Faraó. A primeira vez que Deus endurece o coração de Faraó é na sexta praga. E Deus vai endurecer o coração dele de novo, na oitava, na nona e na décima. Então, na primeira, terceira e quinta, ele que endurece. Interessante, meus irmãos, que mesmo que Faraó pede a Moisés para orar por ele, Moisés ora, as pragas são tiradas por uma ação de Deus mediante a oração do seu servo. Faraó cada vez mais vai se endurecendo. Faraó recebe a bênção, mas ele não cede. Preste bem atenção nisso. Quantas vezes as pessoas recebem bênção de Deus, mediante oração do povo de Deus, mas não cedem a Deus? Isso é um problema muito sério, meus irmãos. Uns problemas, às vezes, na nossa vida, como igreja. Nós recebemos resposta de oração de Deus, milagres às vezes, mas não cedemos. É isso que acontece com Faraó. Nem Deus nem Moisés protestam contra a atitude de Faraó. Moisés não critica Faraó e Deus também não. Aqui, meus irmãos, nós vemos uma ação ativa e não passiva de Deus no decorrer da história. Deus não está aqui parado, deixando que Faraó faça segundo o seu coração, ou que Faraó demonstre a dureza do seu coração, e ele assim, depois que Faraó fizer isso e aquilo, eu vou reagir a Faraó. Não, Deus está agindo de forma ativa. Faraó tem que se dobrar diante do Senhor, Criador dos céus e da terra. Egito vai ser destruído por causa da sua idolatria. E vem coisa pior por aí. Ah, mas já aconteceu tudo de ruim. Já morreu o nosso gado, já teve chuva de pedra, já teve gafanhoto, já teve rã, já teve piolho. Vem coisa pior por aí. Interessante quando a gente vê o capítulo 24 de Mateus, Jesus alertando. E nós, meus irmãos, nós temos uma tendência terrível de ficar... será que Deus quer falar? O que Deus quer? O que Deus quer da minha vida? Nós não pegamos a palavra e assumimos o que Deus já nos fala. Nós não fazemos isso. Nem Deus nem Moisés protestam contra a atitude de Faraó. Aqui nós vemos uma ação ativa e não passiva de Deus no decorrer da história. Deus não é um Deus passivo na história. Deus é um Deus ativo. Eu, antes de conhecer as Escrituras, eu pensava que Deus criou todas as coisas, criou o homem, criou a humanidade, entregou isso para o homem e diz assim: agora vocês governam isso aí, Deus foi embora. E vocês resolvam esse balaio de gato aí. Meus irmãos, isso não é verdade. Deus é o Senhor da história. Tem nada sobre o nosso domínio. Tudo está nas mãos do Senhor. Algumas coisas que esse texto nos ensina sobre o nosso Deus. Primeiro, que a soberania de Deus o faz um Deus ativo.
Nós precisamos de entender isso. Deus não é soberano simplesmente porque Ele manda ou Ele... Não, Deus é soberano e Ele faz. Ele é ativo. E aqui mostra isso. Ele avisa, eu vou destruir, eu vou matar todos os primogênitos, tanto de homens quanto de animais. Vai feder esse Egito. Eu vou matar. Então Deus faz, porque Ele é um Deus soberano. Mas o nosso Deus, dentro da sua soberania, Ele é um Deus que comunica o que Ele vai fazer através da sua palavra. Ele comunica o que Ele vai fazer. Ele fala comigo e com você que o orgulho precede a ruína. Ele fala com você que você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, que você tem que viver para Ele, que você tem que cultuar a dele. Ele te avisa. Ele te avisa, Ele te fala, se você não andar do jeito que eu quero, eu vou te disciplinar, porque eu te amo, porque você é meu filho, eu não vou te jogar fora, eu vou te cortar na vara. Ele fala, Ele já falou, Ele já registrou, Ele já mandou, está anotado, já está no testamento. Se você entender que Velho e Novo Testamento é aquilo que o sujeito fala lá e que ele fala o que ele quer que faça com os seus bens, e a justiça cumpre. Por que nós não achamos que aquilo que Deus avisa não vai ser cumprido? Ele está avisando. Então, dentro dessa soberania dele, Ele comunica através da sua palavra aquilo que Ele vai fazer na nossa vida. Aqui nesse texto nós encontramos também que nós estamos encontrando em todas as pragas, e ela vai se repetir aqui nesse aviso dele, de que Ele vai proteger os egípcios, os hebreus. O meu povo vai ser protegido. Então, dentro dessa soberania dele, dentro dessa ação dele, Ele está sempre protegendo o seu povo. Isso não quer dizer que Ele também não dá um puxão de orelha no seu povo. Nós não podemos entender que a proteção de Deus é uma proteção como se fosse assim, não importa o que eu faço, que Deus me protege. Não é isso. Ele te protege, que você não vai ser atacado, você vai estar protegido por Ele com relação aos seus inimigos, aqueles que te odeiam, mas não se esqueça, você tem um Pai que te ama, que não é um Deus de brincadeira. Esse texto nos ensina que o homem em Cristo, ele está guardado por Deus. Ele está guardado não por quem Ele é, por o que Ele faz, mas Ele está guardado porque Ele é um presente do Pai ao Filho. Aquele que o Senhor me deu, de maneira alguma lançarei fora, eu vos guardarei, eu estarei convosco todos os dias da vida de vocês. Vocês são meus. É o que está escrito na palavra do Senhor. Agora, sem Cristo, ele só vai de tragédia em tragédia. Nada pior pode acontecer na minha vida, isso que você nunca experimentou o inferno. Porque se você experimentar o inferno, você vai ver que a vida na terra é céu. Porque as promessas e os avisos com relação ao inferno são coisas terríveis. Coisas que nós não podemos nem mesmo imaginar. Meus irmãos, esse texto nos traz algumas coisas práticas que nós precisamos de entender. Primeiro, cuidado com uma vida sem atenção nos alertas de Deus. Preste atenção no que eu estou falando aqui. Cuidado com uma vida que você leva sem a atenção nos alertas na palavra de Deus.
Não fica esperando que alguém venha te revelar, que você... Meus irmãos, a palavra está aqui, é para você, é para você. Você tem que tomar cuidado. O simples fato do desconhecimento da lei não te impede da punição ou não te protege da punição. Se você pegar um carro e sair por aí e ter uma placa de trânsito que você não a conhece e você a transgredir, você será multado. Ah, mas eu não sabia. Eu não quero saber. Se você sabia, eu deixava de saber. O policial vai te multar. É sua obrigação saber. E é seu dever saber dos alertas de Deus para a sua vida. É seu dever saber disso. Segunda aplicação desse texto na nossa vida, procure manter-se consciente desses alertas dados pelo Senhor na sua palavra. Procure ficar atento, não somente tenha essa atenção, conheça, mas fica esperto. Fica esperto. É interessante aquelas parábolas de Jesus, lá no capítulo 24 de Mateus, quando ele fala que o servo negligente, as noivas que foram nécias, que não tinham os azeites, ele está sempre falando sobre isso, ele está alertando, cuida da sua vida, olha para você, não fica esperando para depois. Não espere o pai pegar a correia ou a vara. Toma providência. Terceiro ensinamento aqui, que agrada muito o nosso coração: saiba que o Senhor protege o seu povo em todo o tempo. Não importa a tragédia, não importa as viroses, não importa as guerras, não importa os problemas, o povo de Deus está protegido. Nós temos uma paranoia de querer, não, porque se tiver um outro governo, se tiver assim, se tiver assim. Meus irmãos, não importa. Essas coisas não importam. Israel está no Egito, com um faraó do coração duro, que mandou matar todas as crianças, e o povo só cresceu, só se multiplicou. Nós temos uma paranoia porque o país está assim, porque o mundo está assado. Meus irmãos, nós vamos chegar onde nós temos que chegar. E fim de papo, seja com o governo que for, seja com tragédia que for, com crise que for, a igreja do Senhor vai chegar onde tem que chegar, porque ela tem um dono. E fim de papo. Me cansa esse negócio de ficar a gente reclamando, falando, coisa que, porque o diabo, que eu quero saber lá de diabo, o diabo vai para onde ele tem que ir. Meu Deus é Senhor da história, Ele manda, Ele faz, Ele promete e cumpre. Fim de papo, tem conversa, Ele é o Senhor. Mas isso não te impede, aqui vem o quarto ensinamento aqui. Isso não te impede de analisar o seu coração diante de todos os momentos de sua vida. Aqui está um problema que nós precisamos de tratar. A sua relação pessoal com Deus. O fato dele te proteger não significa que ele não quer que você seja edificado para a glória do nome dele. Não significa que você é um filho, que ele vai passar a mão na sua cabeça. Ele cuida de você, ele te ama. Mas lembre-se, você está no salão de beleza, se embelezando para o casamento, até o momento que o cordeiro mandar soar a trombeta, ou até o momento que ele te chamar. Então analise o seu coração diante de todos os momentos de sua vida. Analise o seu coração, faça isso constantemente,
todos os dias da sua vida. Faça uma análise. Comece amanhã de novo, comece de novo, sabendo que você está andando num deserto e você tem que andar um passo atrás do outro a vida toda. Não tem momento de, não, agora eu vou descansar. Meus irmãos, não tem descanso nessa caminhada. Você não pode parar no deserto. Você tem que chegar lá. Então analise a sua vida. Em quinto lugar, mude, volte, comece de novo. Mude, volte, comece de novo. Mude todos os dias, volte. Não persevere no erro. Não caminhe num caminho que o Senhor não está andando com você. Certa feita, me veio uma imagem assim na cabeça, uma ideia da minha cabeça mesmo. É como se eu estivesse andando numa estrada, boa, tranquila, aí de repente tem um cruzamento, aí Deus fala comigo assim, por aqui. Não, eu quero ir por aqui, aí eu vou por aqui. E aí aquela estrada boa começa a ficar ruim, esburacada, daí a pouco acabou o asfalto, daí a pouco começou a virar espinho, daí a pouco que não é mais uma estrada, aquilo virou uma tragédia. Aí eu começo, Deus, me tira daqui. Aí quando eu olho para trás, ele está lá, naquele cruzamento parado, de braço cruzado. Quem mandou você entrar aí? Eu não falei com você que era por aqui? Volte. Nós não gostamos disso. Nós não gostamos de assumir os nossos erros e voltarmos até o Senhor e mudarmos de direção. Nós não gostamos disso. Nós queremos insistir no meio daqueles espinhos, no meio daquelas pedras, no meio daqueles monte de buraco. Nós queremos insistir com aquilo, por causa do nosso orgulho, por causa da nossa soberba. Então, meu irmão, mude, volte, comece de novo, não persevere no erro, porque perseverar no erro é burrice, porque o nosso Deus não caminha nos caminhos dos nossos erros. Nós temos que caminhar nos caminhos dos acertos de Deus. Somos nós que caminhamos no caminho do Senhor. Eu quero concluir dizendo que a 10ª praga está chegando e Deus avisa o que irá acontecer. Meus irmãos, nem Israel, nem o Egito foram pegos de surpresa com o que vai acontecer. Ninguém foi pego de surpresa. Eles estavam conscientes do que iria acontecer. E que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida, porque nós somos alertados e conscientizados pelo Espírito do Senhor sobre tudo aquilo que pode acontecer na nossa vida. Às vezes as pessoas chegam e me contam, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Eu pergunto, você não sabia que ia acontecer isso? Eu sabia, né? Mas né, sabe como é que é, né? Eu sei como é que é, eu sei. Você não sabia que ia acontecer isso? Sabia. Mas você sabe como é que é, né? Eu sei como é que é. Eu sei. Aconteceu com o faraó. Você sabe o que é? Coração duro. É só isso. É só isso. Mas nós não queremos conviver com essa realidade. Não, eu não tenho coração duro. Que esse texto nesta noite nos ensine que na vida pode ter coisa pior. E a coisa pior para nós, e ao mesmo lado, mesma vez, que pior também é melhor, pior para nós é que nós temos um Pai que nos ama e nos disciplina.
maravilhoso, bom demais, porque eu não corro o risco de ir para um lugar que eu não quero ir, mas é terrível, porque Ele não nos poupa da disciplina. Louvado seja o nome dEle. Louvado seja o nome dEle. Eu não quero a disciplina, não vou pedir a Ele que me discipline, mas eu vou pedir a Ele: Senhor, me ajude a caminhar sem ter que ser disciplinado pelo Senhor. Me ajude a caminhar sem ser disciplinado pelo Senhor. Eu estou doido que o Senhor me chame de volta para casa, porque aí eu não corro riscos. Não corro risco. Se eu for embora hoje, graças a Deus, não corro risco amanhã. Essa é a grande vantagem. Não corro risco, mas enquanto estou aqui, corro riscos de errar na minha caminhada e ter que voltar, corrigir, acertar, porque o meu Deus não me abandona. Meu Deus não me abandona. Deserto vai ser difícil, mas viver no Egito é pior. Curva a sua cabeça. E a minha pergunta para você nessa noite é: Deus tem te alertado de alguma coisa e você está temando demais? Será que você já não experimentou 1, 2, 3 vezes e já está na hora de você recuar? Se está na hora de recuar, recua. Recua. Porque a mão dele é pesada. Curva sua cabeça. Feche seus olhos. Ore ao Senhor. E nós vamos... Quero chamar os presbíteros que venham aqui para que nós possamos iniciar e passar para a nossa ceia enquanto vocês oram.